Vamos falar sobre o Lula? Porque enquanto isso, enquanto o Brasil segue se isolando internacionalmente, enquanto o Brasil segue com a perspectiva de ser sancionado em breve, enquanto o Brasil segue nessa espiral louca na área internacional, no próprio país a situação vai muito mal. Eu acho que eu peço sempre que as pessoas, vocês participem aqui no chat. Eu tenho sempre aqui mesmo nesse layout novo, eu tenho uma colinha aqui com o chat, onde eu acompanho vocês, e vocês podem me dizer o que vocês estão achando do governo Lula. O que vocês estão achando do governo Lula? Porque daqui onde eu tô, me parece um acidente de trem. A gente está vendo esse dólar alucinado. Hoje, como é feriado aqui nos Estados Unidos, dia da independência e tal, o dólar deu uma boa recuada. E eu já falei aqui no programa que eu não vejo fundamentos imediatos para o dólar subir tanto, mas vejo a expectativa desastrosa para o Brasil. Essa expectativa desastrosa que vem gerando essa explosão cambial, né, ou implosão cambial do real. E essa expectativa desastrosa, ela vem de um dilema. O dilema que o governo Lula vive, né? Eu acho que é a Margaret Thatcher, que tem uma frase, se eu não me engano é da Margaret Thatcher, alguém me corrige aqui no chat se não for, mas a Margaret tem uma frase famosa que diz: o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E o Brasil vive esse dilema. O dinheiro tomado da sociedade, porque o governo não produz dinheiro, o governo toma dinheiro de nós, o dinheiro está acabando. As contas públicas estão completamente descontroladas. E o dilema é, ou o Lula aumenta os impostos, ou ele não consegue fechar minimamente as contas públicas, elas se descontrolam completamente e o país entra numa espiral da morte. Só que aumentar os impostos já gigantescos do Brasil é algo extremamente impopular. E nós temos um presidente hoje que amarga uma popularidade baixíssima. Essa popularidade baixa, ainda não é baixíssima, vou ser sincero aqui, é baixa apenas. Essa popularidade baixa do Lula, que pode se tornar baixíssima caso ele continue performando mal na economia e com aumento de impostos, pode sim levar ao impeachment. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Daí, essa sanha louca de aprovar essa regulamentação monstruosa da reforma tributária insana que o Congresso aprovou recentemente, a regulamentação que eu fui empresário imobiliário no Brasil. Ainda sou, de certa forma, quando o Xandão deixa. Aumento de 100% em alíquota para transação de imóvel. Uma loucura. E o Bolsonaro falou sobre isso também no mesmo faroeste. Vamos assistir. Tem muitas lideranças aqui no Congresso falando, agora especialmente com essa piora da economia. Um abraço aí pro Vitor Brown. Na possibilidade, no início de uma discussão sobre o processo de impeachment do presidente Lula. Queria ouvi-lo sobre isso. O senhor acha possível, no cenário atual, é uma realidade que o Brasil pode viver nos próximos meses, um processo de impeachment? E seria bem-vindo, na opinião do senhor, presidente? O que segura um presidente na sua respectiva cadeira presidencial é a economia. E, infelizmente, hoje estamos vendo que é praticamente impossível a economia melhorar com as propostas, ora apresentadas no parlamento, bem como na prática, o que vem acontecendo no Brasil como um todo. Estava agora há pouco discutindo aqui, conversando com o Altineu Cortes, que é o líder do partido, sobre o projeto de lei complementar que regulamenta, então, a reforma tributária. São 500 artigos. A primeira coisa nos assusta, mas não era para desburocratizar, facilitar, diminuir o número de impostos?
E estamos vendo que é exatamente o contrário. O governo resolveu fazer o ajuste fiscal em cima de aumento de impostos ou criação de outros impostos que onera a já bastante sofrida classe produtora do Brasil. Estava também o deputado Passarinho aqui lá do Pará, por coincidência, no estado que eu acabei de chegar, e ele é a pessoa que está na linha de frente nessas negociações em Brasília. Nenhum setor está satisfeito com essa proposta, se bem que ela é para entrar em vigor daqui a alguns anos, ou seja, uma bomba com efeito retardado. E nós estamos buscando uma maneira de... Essa bomba com efeito retardado, ela é feita para pegar retardado mesmo, aliviar a pressão política disso acontecer no curto prazo. Primeiro ser contra essa proposta como um todo. E depois, caso venhamos a ser derrotados, atenuar as consequências para a classe produtiva do Brasil. Ou seja, ninguém entende o que esse governo faz, pelo que me parece. É uma excelente proposta o que está sendo feito para quebrar o Brasil. Que, afinal de contas, essa turma de esquerda não consegue ficar à frente muito tempo de um país organizado, economicamente falando. Então, eu acho que dificilmente as medidas tomadas até o momento. E o que está dizendo é que a esquerda não consegue, ela precisa do caos para se manter no poder. E o plano é o caos. A dúvida é se o Brasil consegue reagir ao caos antes deles tomarem os meios absolutos do controle do poder, se é que eles já não os têm. Na prática com o mercado, não terá vida longa à esquerda. Agora, ninguém entende como é que nós perdemos as eleições, né? A própria forma como o povo sempre tem me recebido ao longo desse último ano e meio, algo relativamente que não dá para entender. A forma carinhosa, respeitosa e bastante participativa por parte da população. Mas vamos considerar isso página virada. Eu tenho esperança que nesse trabalho que estão fazendo por todo o Brasil, não só o meu partido, algumas outras pessoas de outros partidos também têm feito um bom trabalho também. Não vou dizer que somos aqui os virtuosos dessa história toda. Teremos uma grande guinada na política em outubro do corrente ano. Olha, em outubro do corrente ano é a eleição municipal. Não sei se a gente vai ter essa virada na política toda, até porque o presidente optou por não lançar um candidato de verdade na principal capital do Brasil e talvez em várias outras. Eu tenho ouvido boatos sobre um acordo, mais um acordo, que eu não sei se envolve o presidente ou não, mas por não lançamento de um acordo que teria sido feito com aquela elite do PMDB de São Paulo, e eu tenho que contar para vocês, porque mesmo que sejam rumores, que fiquem públicos os rumores e vocês decidam o que vão fazer com eles, mas esses que chegaram a mim, chegaram por deputados, para vocês saberem, múltiplos deputados dizendo, olha, existe um acordo hoje do PL com o PMDB, com aqueles caras do PMDB de São Paulo, para não lançar candidatos em várias capitais, e isso vai gerar uma certa blindagem para o Bolsonaro. Não sei. Será que o presidente Bolsonaro faria um acordo tão tolo? Acordo com essa gente, né? Um homem por trás disso talvez fosse o Michel Temer. Mais uma vez, acordo com Michel Temer, acordo com Alexandre de Moraes intermediado por Michel Temer. Será? De novo, não posso crer. Mas ao mesmo tempo, a gente não está nessa merda de dar gosto à toa, né? Espero que isso não aconteça. Mas enquanto isso, de volta ao governo Lula, o governo Lula e cada vez mais pessoas percebem que o governo Lula é um estelionato. O governo Lula, esse acidente de trem que a gente está assistindo em câmera lenta, ele é um estelionato que foi cometido com a elite financeira do país, mas principalmente um estelionato cometido com apoio e cumplicidade da velha mídia, da mídia mainstream. Ora, deixa eu refrescar a memória de vocês, por exemplo, com a vaca da Globo News. do presidente Lula, a jornalista Daniela Lima, uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na minha vida, botou na CNN o tal do kit Lula, que era o aumento das ações das empresas no dia seguinte à eleição do Lula. Açaí tinha subido quase 5%, Renner tinha subido um pouco mais de 6% e a CVC tinha subido 8%. Ela disse: vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O quê? Tá bom. Desde a eleição do Lula, as ações da Açaí caíram 66%. A picanha virou carne de pescoço pro acionista. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. Desde então, as ações caíram 60%, saíram de 30 para 12. Pro acionista da Renner, o governo Lula foi uma tragédia. E a CVC? Você vai voltar
lá ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. CVC saiu de 7, caiu 75, caiu 61%. E um ano depois, as ações do tal kit Lula caíram 62% em média. Fora do universo paralelo, onde o Brasil está bem, e é um universo paralelo restrito. Há poucas pessoas iludidas. O Brasil está com graves dificuldades. Graves. Uma série de coisas. Não só fazendo essas observações pontuais, porque, novamente, o Brasil está indo para um caminho difícil, vai arrastar os estados do Rio Grande do Sul dentro, baseado nessa percepção de que o Brasil está bem. Não está nem bem, nem perto de estar no caminho de ir para algum lugar. E só não está pior porque, do ponto de vista econômico, o grande motor da economia brasileira, que é São Paulo, está na mão de um tecnocrata muito capaz, que é o governador Tarcísio, que nós não temos a menor dúvida da competência técnica de fazer uma boa gestão econômica do Estado. É triste, mas essa boa gestão econômica do Tarcísio certamente ajuda a situação do Brasil a não se tornar tão desesperadora. Mas essa bosta que a gente viu aqui agora há pouco da Daniela Lima, esse lixo aí, isso é que se chama de jornalismo. E não é só, eu tenho que ser justo, não é só na Globo News. Olha a situação na CNN, por exemplo. O dólar alto, em 13 de maio de 2020, o dólar fechou a 5,90. Enfim, e aí... 5,90, exato. Pois é, 5,90 de 4 anos atrás é menos do que 5,90 de hoje, né? Porra, temos um Sherlock Holmes no jornalismo da CNN. É essa bosta que nego chama de jornalismo. Por isso que a gente está aí agora com 3 vezes a audiência deles aqui no programa, mais de 16 mil pessoas nos assistindo. Porque um estelionatário desses esqueceu de contar para as pessoas na audiência que em 2020, em maio de 2020, era simplesmente um auge daquela pandemia insana que ninguém sabia o que ia acontecer. O mundo inteiro estava desabando e correndo pro dólar. O mundo inteiro, maio de 2020. Cara, até a Flórida, com o governador Ron DeSantis. Até a Flórida tinha entrado em lockdown em maio de 2020, porque ninguém nem sabia qual era a realidade a respeito daquele vírus chinês. Ninguém sabia. As bolsas derretendo nos Estados Unidos, ninguém tinha ideia de o que iam fazer em termos de pacote financeiro no mundo inteiro. Todo mundo trancado. Você vai comparar aquele dólar de 2020 com o dólar de 2024, com a economia mundial indo bem? Você tá brincando? Que é isso? Como é que alguém chama um troço desse jornalismo? Você tá na CNN, pô. Já foi uma grande empresa. Você vai comparar com o caso agora, o dólar é uma das 5 principais moedas que mais se desvalorizaram no mundo. Cara, cai na real, informa ao seu público a realidade. A realidade é que a gente está mais pobre. Eu digo a gente porque o Alexandre bloqueou os meus ativos no Brasil em 2021 e bloqueou os meus ativos em real. Então eu estou empobrecendo junto com vocês. Para mim ainda é pior, porque como eu vivo em dólar, né? Se eu tinha 100 mil reais no Brasil e esses 100 mil reais eram com dólar de 5, eu perdi agora com dólar de 5,50, eu perdi 10%, perdi 10 mil reais. Né, em dólar, né? Perdi 10 mil reais em dólar. Então, assim, nós todos estamos empobrecendo. O nosso dinheiro vale menos. E, claro, a consequência disso, inevitavelmente, é na inflação. E a inflação conecta com o assunto que a gente estava falando, que é a inflação extremamente impopular. Absolutamente impopular. Uma das coisas que destrói governo é a inflação. Uma das razões da insatisfação com o governo Biden é a inflação. E não seria possível o estelionato do governo Lula sem os estelionatários da imprensa, como foi com o governo Biden. Os estelionatários da imprensa falaram para a população que ia ficar tudo maravilhoso, que o Lula tinha um grande plano econômico para o Brasil, que ele faria um grande superávit, teríamos déficit zero no primeiro ano.
Ah, tinha arcabouço fiscal. O Lula era muito bom nas contas públicas. Daniela Lima diz que o povo ia voltar a comer, a andar de avião. Isso não foi a campanha. Isso não foi a campanha, não. Isso foi a Globo News. São os mesmos autores do estelionato de que o Biden está muito bem de saúde. Só que não adianta. A realidade se impõe. Vai acabar o dinheiro. E quando acabar o dinheiro, casa onde falta o pão, todo mundo grita sem razão. Vamos ver outro exemplo de estelionato. Simone Tebet, antes. Tebet defende investir em ferrovias. Eu sei como fazer e vou fazer nas eleições de 2020. Pô, que caramba, hein? Pô, Simone Tebet vai fazer. Abracadabra. Simone Tebet, 2024. Brasil não tem orçamento para investir em ferrovias. Puta merda, é muito picareta. É muito picareta. Vamos investir e eu sei fazer. 11h59. Meia-noite 1, não temos dinheiro para investir. Mas o quão burro você tem que ser para ter caído num golpe da Simone Establishment? Ora, eu diria a você que os metidos a inteligente foram os que caíram no golpe. Lembra aqui, por exemplo, do filósofo Pondé, né? Eu já li uns livros dele, até bons, que mostra que conhecer de filosofia não impede você de ser um trouxa. Pondé antes do Lula. Prega voto contra o Lula, contra Bolsonaro. Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Olha, quem é o inteligente aqui, hein, o Pondé? Pondé pós-Lula. O PT é uma gangue que sequestrou o país. Anos no governo federal e o Brasil só piorou. Mas seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais que lambe suas botas continua investindo na destruição do país. Isso sim é uma ameaça à democracia. Como coordena esses dois pensamentos, essa incoerência ambulante? Se arrependeu agora ou já sabia antes? O que foi que aconteceu? Foi nojinho do Bolsonaro? Bolsonaro Derangement Syndrome? Como é que pode o Brasil inteiro saber que o PT era uma gangue, que era uma ameaça à democracia, menos o inteligentinho do Pondé, para usar o termo que ele mesmo cunhou? Ele é o inteligentinho. Mas o grosso da população comum, do povão, o povão que carrega o Brasil nas costas, esse é mais sábio do que o Pondé. Essa coisa de deixar a barbinha crescer e fumar cachimbo, e entrar na Folha de São Paulo, dar opiniões com uma cara muito professoral, desconfiem dessa porra. Desconfiem. É diferente do cara que, porra, pegou ônibus, trabalhava, entregava coisa, porra, entendeu? Carrega o Brasil, atende manicure que atende 30 pessoas no dia. Comerciante que tá lá, porra, com a barraquinha, você que tá pilotando teu Uber, teu táxi, tá aqui me assistindo. Você é mais sábio. Você não caiu no golpe do Lula. E o Pondé, cachimbinho, tomou. E agora fica passando vergonha na internet. Mas seja bem-vindo, Pondé. Seja bem-vindo à realidade. Seja bem-vindo. Tomara que faça uma autocrítica. Não vi você falar nada quando eu fui censurado, etc, etc, mas seja bem-vindo.